Bom, primeiro eu queria dizer que muito obrigado por ter aceitado o convite. Para mim está sendo um prazer enorme ter você aqui no canal. Prazer é meu. Então, prazer em encontrá-lo novamente. Eu lembro quando você foi meu aluno. Bom, Sim, também tivemos uma convivência muito gostosa. foi realmente. Como eu falei É. no Facebook, até hoje eu guardo com carinho as suas aulas. Ah, legal. A Bom, coisa lá. bom. Bom saber que eu fui útil. Pode ser aproveitado. Às vezes, quando a gente está no canal desse cidadão aí do seu lado, eu falo algumas coisas que eu aprendi com você, que ele fica. A gente costuma falar pro Kleber, Valdomiro, que ele é o cara ali que tem todas as informações que a gente precisa, né? Ah, Ele é muito sucinto em pesquisa, em história, né? Então, a gente admira muito ele por isso, né? não, eu fico feliz em ver que continuou na linha da pesquisa depois que fez o Esse mestrado. menino é terrível. Esse menino é Né? terrível. E Mas aí, eu quando não ele cheguei a fica... conseguir fazer, mas uma série de fatores que depois que eu tentei fazer lá o mestrado e tal, não consegui entrar. Pouco tempo depois, uns poucos anos depois, eu fiquei doente. Ah, é? Poxa. Eu tenho lúpus. Que coisa. Mas recuperou bem, graças a Deus? Não tem cura, né, Valdomiro? Até hoje eu sofro com lúpus. Ah, sei. Mas dá para conviver com ele, né? Eu levando. Tá, mas você Que eu, precisa de muita cuidado. é, eu sei. Eu sei como é. Eu tive câncer de próstata, né? Então continuo há 10 anos atrás e continuo até hoje a cuidar para que não volte, né? Então, Eu tô com câncer também. é? É. Tá. Estou na fila da cirurgia esperando para entrar na faca. Mas se Deus quiser vai estar tudo certo, não? Esperamos que sim. Tem que levar a vida em frente, não interessa. É. O importante é Isso é um levar a vida em percalço frente. que acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. É, Agora é o seguinte, indo direto para o nosso assunto, existe alguma explicação, algum motivo, se é o meio da época, para as revistas pulp terem saído praticamente junto com as primeiras histórias em quadrinhos? qual que você falou? Que eu desculpa. As revistas pulp lá nos Estados Unidos. Não, as revistas pulp, na realidade, elas influenciaram bastante as histórias em quadrinhos, né? Aham. As revistas pulp são mais ou menos década de 20, o forte das revistas pulp são década de 20, eram histórias, principalmente contos policiais, de aventura, de histórias fantásticas, de terror e tal, que foram muito populares nos Estados Unidos naquela época, né, na década de 20. Então, as histórias em quadrinhos que antes só eram, vamos dizer, que saíam apenas em jornais e eram principalmente cômicas, foram buscar inspiração nas revistas pulp para produzir material de aventura. Tanto que você vai ver que as primeiras histórias em quadrinhos, digamos assim, sérias, entre aspas, né, que já não buscavam humor, elas são exatamente baseadas e inspiradas em heróis dos pulps, que é Tarzan, que surgiu nos Sim, pulp, e o Bucky Rogers, que são as duas primeiras, né? Então você vai sim. ver nessa, né, quando surgem as revistas depois das histórias em quadrinhos, vão também buscar muita inspiração nos pulps. Mas então, já na Idade de Ouro, quando surgem os quadrinhos de aventura, eles vão estar umbilicalmente ligados aos pulps, porque vamos dizer, era o gênero naquela época nos Estados Unidos que explorava a questão da aventura. Então, eles vão influenciar bastante as histórias em quadrinhos desse tipo nos Estados Unidos, principalmente, né? Então, tem essa relação. Por sua vez, os pulps, se você for retroceder um pouco, os pulps se inspiraram naquelas histórias, principalmente aquelas histórias de faroeste, que no final, na segunda metade do século XIX, se publicava Dime Comics, Sim, Dime, sim. Dime Novels, né? Time Dime Novels, Novels. né? Que eram novelas muito populares, baratíssimas, Sim. né? Que tem aqueles autores que faziam 500, 600 títulos, né? Ou alguns que inventavam as histórias das próprias aventuras, como era o caso do Buffalo Bill também, que tinha uma série de livros do Buffalo Bill
né, que ele contava as histórias, provavelmente a grande maioria era inventada, e a grande maioria não era nem escrita por ele, né? Ele tinha escritores fantasmas. Mas então as histórias pulpas se inspiraram na Dime Novels, e depois os quadrinhos foram buscar inspiração nas novelas pulp, nas pulp novels, né? Então, você tem, na realidade, vamos dizer, os meios de comunicação de massa, eles não surgem de forma isolada. Nenhum meio de comunicação de massa vai surgir do nada. Ele vai sempre buscar as raízes em algum outro que o antecedeu, ou até vai conviver durante um tempo. Então, durante algum tempo, as histórias em quadrinhos conviveram com as novelas pulp, né? E depois, aos poucos, as histórias em quadrinhos foram, vamos dizer, ficando mais populares, e as novelas pulp foram se transformando e outro tipo de literatura que surge. Mas há uma ligação muito grande, não é coincidência, não, Kleber. Há uma ligação muito grande entre as duas, porque ambos os quadrinhos e as novelas pulp buscavam atingir basicamente o público mais simples, popular, né? Então, as histórias em quadrinhos, quando elas vão abraçar a aventura, elas praticamente tentam sair daquele gueto do humor, né? Porque o humor muito mais ligava, vamos dizer, a sátira, a crítica social e ao infantil. Quando ela vai para a aventura, ela pega um público mais juvenil, digamos assim, né? Então, é uma forma vamos dizer, amadurecer as histórias em quadrinhos também, né? Mas essa ligação existe. Você vai encontrar dezenas de personagens que surgiram nos pulps e depois vão para os quadrinhos. É assim como você vai encontrar dezenas de personagens que surgiram nos pulps, foram para o rádio e depois vão para a televisão e também vão para os quadrinhos. Você vê o Zorro, por exemplo, o Lone Ranger, surge nos pulps, depois vai para o rádio, ou vice-versa, eu não posso estar enganado nisso, mas ele faz muito sucesso no rádio, e depois vai para as histórias em quadrinhos. Sim, sim. Né? O Tarzan foi para todas as mídias, né? Imagináveis até hoje, né? Então, daí você tem o Shadow, né? O Sombra, e depois, quando surgem os super-heróis, você vai ter muitos super-heróis se inspirando nesses heróis dos pulps, Sim, né? sem dúvida. O Super-Homem, por exemplo, é o Homem de Aço. Nos pulps, é o que eu ia falar agora, o Homem de Aço e o Doc Savage. O Homem de Bronze, que era o Doc Savage. Exatamente. Né? Então, o É Batman, muito você tinha o Sombra, você tinha o Sombra, você tinha tinha um outro personagem parecido também, que era o Spider, né? Que era também o Spider, você tinha um morcego. Morcego, então tem vários, né? Então, essa ligação vai ser muito, muito, muito forte. Uma mídia sempre alimenta a outra. Não tem como uma mídia se manter sozinha. Ela sempre vai buscar inspiração, que isso continua até hoje. Hoje ainda mais, né? Porque hoje a gente tem a convergência das mídias, né? Então, elas não só conversam entre si, como elas também se mesclam. Então, você vê as versões cinematográficas dos super-heróis hoje em dia, elas emulam os modelos que foram desenvolvidos nas histórias em quadrinhos, que são as grandes sagas, as personagens que se encontram, que têm vidas paralelas, né, como se fosse uma grande sociedade. Então, isso é um modelo desenvolvido nos quadrinhos, que agora está sendo utilizado no cinema, né? Sim, sim. E o que você está achando dessa safra agora dos filmes de heróis? Eu acho que está dentro disso que eu falei, dessa convergência de mídias, né? Que você tem não é mais um herói isolado, né? Quando ele vai para uma outra mídia, ele se transforma. E ele se alimenta nessa outra mídia e depois retorna para os quadrinhos e transforma os quadrinhos também deles, né? Então, é um constante processo de alimentação, né? Eu vejo, a gente tem várias séries, por exemplo, que a gente você vê na televisão, depois você vai ver nos quadrinhos, daí quando
você tem a série de um jeito antes de ter a versão na cinematográfica ou a versão televisiva. Depois a série em quadrinhos já tem uma diferença, porque algumas coisas da série televisiva foi incorporado na história em quadrinhos, né? E vice-versa. Né? Isso é muito fascinante. Eu acho que é uma forma de revitalização das mídias, né? Quando você pensa que as mídias estão perdendo espaço, né? Falar, não, quando surgiu a internet, falaram, não, a televisão vai terminar, os quadrinhos vão terminar, então, mas pelo contrário, vai alimentando, né? As mídias vão se transformando e se alimentando e vão criando novos públicos, e esse público faz novas exigências e os produtores têm que responder a essas exigências, a essas demandas que são feitas, né? Então, é sempre um desafio. Né? E alguns meios se revitalizam. Você pode dizer, alguns meios talvez caminhem para o suicídio, digamos assim. Né? Mas alguns meios sempre vão se revitalizar. E eu, como trabalho com histórias em quadrinhos, eu fico fascinado com a forma como as histórias em quadrinhos se revitalizam, mesmo quando você tem já diversas vezes se falou ou vaticinaram lá que as histórias em quadrinhos iam acabar. E pelo contrário, elas continuam, vão se modificando e indo para outras mídias, indo para outros suportes e vão trazendo outras, vamos dizer, enfoques e outras formas, outras abordagens. Então, é uma mídia que se renova. Você pode ter até alguns gêneros dos quadrinhos que se enfraquecem com o tempo, mas surgem outros, né, que vão fortalecendo a mídia, né, ou essa linguagem, né? O Roberto Elísio, colega meu, não gosta que fale mídia, porque fala que mídia é o veículo, né? Então, vamos dizer que foi essa linguagem dos quadrinhos, né? É só um jeitinho de falar. Só. Né? A gente quer dizer o formato, digamos assim, as histórias, a linguagem dos quadrinhos, né? Acho que é isso. É um formato, porque os quadrinhos têm um jeito de narrar que só os quadrinhos têm, nenhum outro meio tem, né? Nenhuma outra linguagem tem. Você conta a história, você faz uma narrativa, e eu acho que quadrinhos é essencialmente narrativa. Você pode ter quadrinhos sem narrativa, mas são as exceções que, vamos dizer, fortalecem a regra. Né? Mas você tem uma forma narrativa que uma parte da história é contada pela imagem, outra parte da história é contada pela palavra, pelo texto escrito, e outra parte da história não é contada por ninguém, ela surge na cabeça do leitor. O leitor vai construindo a história na medida em que lê. E se ele não faz essa ligação entre um quadrinho e outro, você não tem história alguma. Porque o leitor tem que completar aqueles espaços em branco. Né? Vários autores falam isso. Né? Se o leitor não completa aquilo lá, ele não lê. Por isso que alguma pessoa que não tem a prática de ler quadrinhos vai olhar. Meu pai era uma pessoa que nunca lia quadrinhos, não sabia. Ele olhava os quadrinhos, não entendia o que estava acontecendo, porque ele não sabia completar o que ocorria entre um quadrinho e outro. E nesse momento, o leitor está construindo a história. Se ele não constrói a história junto com o autor, não existe uma narrativa quadrinizada. E esse modelo de construção narrativa, só as histórias em quadrinhos têm. Nenhum outro meio tem. A televisão te dá tudo, o cinema te mostra tudo, você só vai vendo o que está acontecendo. A literatura também vai te dando, você vai participando de outra forma, é um outro tipo de participação. Não é esse tipo de participação ativa que tem as histórias em quadrinhos, que a todo momento você está participando, né? E você está interagindo com aquilo que você está lendo. Por isso que eu sempre brinco quando alguém fala, né? Antigamente se falava que o quadrinho levava a preguiça mental, né? Não tem nada que afaste tanto a preguiça mental como a leitura de quadrinhos, porque a todo momento você está exercitando sua imaginação. Se você não completa, se você vê um quadrinho que um sujeito está batendo a porta, com a mão na fechadura, né, na porta, e no quadrinho seguinte ele está correndo no meio da rua, você tem que completar o que aconteceu, você tem que, na sua mente, ver esse personagem abrindo a porta, saindo, fechando a porta, saindo na rua e começando a correr.
Se você não faz isso, não faz todo esse mecanismo na sua imaginação, você não lê as revistas em quadrinhos. Então, é o seu pensamento, o seu cérebro trabalhando sem você sentir. Não tem nada mais. Eu falo que eu tenho uma hipótese que quem lê história em quadrinhos com bastante assiduidade não vai sofrer de Alzheimer. Então, não sei porque está existindo. Não sei. Pode ser que um dia eu tenha Alzheimer, né? Mas também daí eu não vou lembrar da minha hipótese, não vai fazer diferença alguma mesmo. Não tem problema. Valdomiro, como que você entrou nesse mundo dos quadrinhos? O mundo dos quadrinhos a gente entra muito pelo coração. Eu sempre gostei de ler quadrinhos, né? Desde criança eu me apaixonei pela linguagem dos quadrinhos, pelas temáticas, pelos personagens, por tudo. Então, sempre fui um fanático leitor, sempre fui um fanático leitor de tudo. Mas as histórias em quadrinhos sempre tiveram muito mais próximas do meu coração, né? Então, eu sempre gostei de ler e sempre tentei me aproximar dos quadrinhos, né? E daí tive a sorte de poder entrar na Escola de Comunicações e Artes da USP, não para trabalhar com quadrinhos. Eu fiz o meu mestrado sobre quadrinhos, quando nem pensava em ser professor da USP, mas daí deu certo, que quando eu estava fazendo o mestrado, surgiu uma vaga no Departamento de Biblioteconomia, eu sou bibliotecário de formação, e eu consegui, na USP, trabalhar na biblioteconomia e, ao mesmo tempo, continuar a pesquisa em quadrinhos, né? Daí eu fiz as duas coisas em paralelo durante muito tempo, né? E nos últimos 10 anos eu me aposentei e só continuo trabalhando na história em quadrinhos, né? Mas eu consegui fazer durante 31 anos, levar a pesquisa em quadrinhos, que é o que eu vou dizer, aquele tema que eu elegi de coração, e a pesquisa na área da biblioteconomia, que era a minha formação, que também gostei muito de fazer, acho que dei uma contribuição razoável também para a área, né? Mas tive essa possibilidade, né? Então, felizmente para mim, né? E para nós. Porque eu acho que a história em quadrinhos precisa estar na universidade. Eu sempre falei que não é que as histórias em quadrinhos precisem da universidade, é a universidade que precisa das histórias em quadrinhos, né? Sempre disse isso, porque as universidades não podem ignorar uma forma narrativa com uma força tão grande como as histórias em quadrinhos, que talvez seja a forma narrativa mais, vamos dizer, mundial ou universal que exista, depois do cinema, talvez, ou da televisão, junto com a televisão e o cinema, né? Eu sempre falo, é impossível você sair um dia em qualquer cidade grande, um dia que seja, e você não se deparar com algum elemento das histórias em quadrinhos. É impossível. É impossível. Né? Pode ser alguém que esteja com uma camiseta, pode ser um outdoor, pode ser qualquer coisa, um chaveiro que alguém tirar na mão, né? Alguma coisa de quadrinho você vai se deparar. Não tem como, em qualquer cidade do mundo. Eu já fiz esse teste várias vezes e sempre me encontrei. Né? Saio, vamos ver se eu encontro alguma coisa de quadrinho. E sempre encontro alguém, né? Alguma coisa, algum elemento de quadrinhos, eu encontro. Eu tenho até uma história muito divertida que eu falo que um dia eu fui acho que foi para Brasília, acho que foi para Brasília, não me lembro, mas isso aí à noite. Daí fui dar uma palestra lá, cheguei à noite lá, falei, hoje eu vou cheguei 9 da noite, não vou encontrar, daí pensei, hoje eu não vou encontrar nenhum elemento dos quadrinhos, e realmente não tinha encontrado no trajeto entre o aeroporto e a casa que tinham alugado lá, o Airbnb que tinham alugado para eu passar a noite. Daí quando cheguei lá, a pessoa me atendeu, era um hotel, como se fosse assim, um prédio. Daí me deu a chave com um chaveiro. Quando eu olho o chaveiro, era a figura do Batman. Não dá para escapar. Aí você deu risada na hora, né? Eu caí na gargalhada. O cara não entendeu nada. Com certeza. Eu falei, piada interna. Imaginei. Foi a única. Eu falei, hoje eu não vou conseguir ver nenhum de quadrinhos. Daí aconteceu isso. Realmente, eles estão em todo lado, né? Então, dominaram o mundo. Sim, faz parte. E
E com a convergência das mídias, eles estão cada vez mais, né? Então, Sim. mesmo que as pessoas não leiam mais o quadrinho em si, que não tenha mais o colecionador, vamos dizer, não vai perder espaço, porque você não vai ter tantas publicações mais, mas você vai ter, ou então você tem a publicação de quadrinhos atingindo um outro patamar, né? Eu vou sempre em banca, eu ainda frequento muito banca de jornal, eu compro muita revista, né? Eu fico abismado com o preço, está cada vez mais caro. Eu achava que quadrinho devia custar preço do pãozinho para todo mundo comprar, né? Mas tá se tornando um produto sofisticado. Tem mais o preço do pãozinho, né? Sei lá. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na padaria comprar pão, com o troco eu comprava 2 ou 3 gibis, né? Dava para fazer isso. Era não era tão mal, mas dava para você comprar. Hoje em dia não dá mais para o cara fazer isso. De jeito nenhum. Mas daí a questão é, os quadrinhos deixaram de ser um produto, vamos dizer, para popular, barato, para ser um produto de culto, né? Você vai ter que comprar aquele grande e vai pôr na sua estante, né? Porque ele é encadernado, ele é mais bonito, ele te mostra que você tem um gosto refinado e assim por diante. Então, é um outro espaço que eles estão buscando, né? Então, não tem mais o quadrinho, aquele quadrinho popular que é para todo mundo ler e se distrair. Você só tem Maurício de Souza e Disney hoje em dia, né? Que são os mais baratos. O resto é tudo quadrinho mais sofisticado para o cara que é o nerd, ou o colecionador, ou o sujeito que quer fazer se mostrar com os quadrinhos, né? Então, mas são caríssimos, daí não tem. Não tem discussão. Não, tão caríssimos. Infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que deveria ser barato. Como acho que deveria ter banca de jornal, então as bancas hoje em dia são em menor número e não vendem tanto quadrinho quanto antes, né? Então, apesar que ainda se publica, ainda tem muita. Quando a banca é boa, você acha muita coisa de quadrinhos nas bancas. Eu tenho uma banca que eu sempre vou que tem muita coisa de quadrinho que eu não dou conta, mas daí mas a maioria das bancas já não vende mais. A história em quadrinhos já não é o principal atrativo. Já vendem cigarro, vende tudo que é coisa, né? Joguinho, figurinha, guarda-chuva, bebida e assim vai, né? Então, mas é outro circuito, né? E é outro tipo de leitor, né? Que está sendo construído. Eu acho que aquele quadrinho como meio de comunicação de massa, que era da minha infância, talvez da de vocês, não vai voltar. Esse tempo não vai voltar mais, né? Que você publicava uma revista, fazia 500 mil exemplares e vendia como água, né? Isso aí não. Hoje em dia se fazem tiragens bem menores, né? Que vai, mas por outro lado, os quadrinhos também estão sendo publicados na internet, estão sendo publicados para celular. Então você tem outros tipos de formatos, né? E de ambientes tecnológicos que desenvolvem os quadrinhos também. Não é só o quadrinho impresso, né? Então, uma coisa talvez compense a outra, não sei. Pode ser. É uma coisa que eu não havia pensado nisso ainda. O número os quadrinhos produzidos para leitura em celular, por exemplo, estão crescendo muito. Né? Principalmente o pessoal da Coreia tem produzido muito esse tipo de material. Não me lembro o nome, tem até um nome específico para eles, né? Que eu não leio tanto, eu não leio esse material. Mas tem uma produção muito grande. Manhwa. Não, tem o manhwa, que é o manhwa, que é quadrinho coreano impresso. Mas tem um outro nome que é Toon qualquer coisa. Mas que é para ser lido em celular. E o número de pessoas que lê quadrinho em celular cresceu muito também. Então a gente perdeu o leitor de quadrinho impresso, mas ganhou o leitor do quadrinho celular, o quadrinho em outras mídias, né, nas mídias eletrônicas, né? Então, não é que diminuíram os leitores de quadrinhos, né? Muitos continuam lendo, mas não mais a revista. A revista que as pessoas já não têm, está se criando uma cultura de não se guardar mais as coisas, né? Então, você fala, não, tem muita gente que está se desfazendo das coleções, se desfazendo do físico para ter o material só no digital. Os tempos são assim.
as gerações vão se sucedendo e vão mudando, né? Então, E falando de coleção, qual que é o tamanho da sua coleção? a minha não é tão grande, tem uns 50 mil só, mais ou Ah, menos. sim, claro. 50 mil, mais ou menos. Agora eu estou pensando que nós estamos organizando lá na ECA uma gibiteca. Eu tenho recebido uma coleção muito grande de um colecionador que já está lá. Agora consegui convencer o meu departamento de biblioteconomia a ter a gibiteca como um projeto departamental. Então, acho que a coisa vai para frente e eu penso no futuro passar a minha coleção também para a gibiteca, né? Então, que nós temos um amigo, ele está com a coleção dele por volta de 22 ou 23 mil. Bastante, boa. Ricardo, né? Ricardo. O que é um trabalheiro, dá uma trabalheira danada, eu sei como é. Precisa de espaço, precisa de organização, né? Mas eu tenho mais tempo, provavelmente mais tempo que ele colecionando, né? Então... Ah, sim. Perguntou alguma coisa, Bima? Pô, primeiro eu quero, desde já, dar o meu agradecimento aqui pro Clebão aí, por ter me convidado aí a participar desse bate-papo, tá bem bacana. Agradecer e é um prazer conhecer você, viu, Valdomiro? Nem que seja virtualmente aqui, quem sabe um dia a gente venha se conhecer aí pessoalmente. E parabenizar você, viu, rapaz? Que eu vi aqui o seu currículo aqui, você tem história, né? Como você, acho que já até mencionou isso, né? E muitas conquistas, muita coisa que você já viveu e vivenciou, né? Então é bacana, deve ser legal para você, né? Hoje olhar para trás e ver tudo aquilo que você já tem aí na sua bagagem aí, né? Então é muito legal a gente ter um bate-papo de qualidade com uma pessoa de tanta profundidade de conhecimento que você tem, né? Então, meus parabéns já de antemão. Obrigado. E quero agradecer, então, aí ao Clebão pelo esse convite. E eu queria aproveitar, então, essa deixa aí do Clebão, Valdomiro, para te perguntar uma coisa. Você estava falando dessa questão, né, dos quadrinhos. Hoje a gente tem uma presença muito forte dos quadrinhos, tanto no cinema, né, que já era uma coisa de seriados, como você já mesmo mencionou aí, no passado já era muito presente. Hoje a gente tem o advento do streaming, que também tem aí tem uma ocupação ali nas grades aí de streaming, né? Principalmente se a gente for falar de Marvel, alguma coisa assim, né? E DC. Eu queria te perguntar uma coisa com relação a tudo isso que a gente está vivenciando. Quando a gente está lá no canal, no Star Geek Nerd Wars, nas lives, a gente sempre comenta as dificuldades que, às vezes, um camarada que tem assim, esse objetivo de transpor a questão da mídia, né, de trazer os quadrinhos para uma tela de cinema ou uma tela de streaming, a leitura de uma personagem, existe sim a dificuldade de você fazer essa adaptação, essa transição. O que você acha que hoje em dia é o desafio para o cara que pega hoje um quadrinho, seja qual for um herói ou super-herói, que o cara tem que ter detalhes? Quais são os detalhes que o cara não pode perder de mão para fazer uma boa adaptação de quadrinhos para as telonas ou para o streaming? Eu acho que a primeira coisa é pensar que o que é possível fazer nos quadrinhos impressos, no desenho, nem sempre é possível fazer numa tela de TV, num seriado. Tem coisas que não são adaptáveis, digamos assim, né? Não dá para você passar, porque é outro tipo de mídia, né? Então, você tem que fazer o mais próximo possível do original com os recursos que você tem, com as especificidades que você tem daquela mídia, né? Seja televisão, seja cinema e tal. Então, eu acho que não perder a essência do personagem. Eu acho que o principal é isso, né? Porque você levar a essência do personagem, porque tem muitas coisas que funcionam nos quadrinhos
e não vão funcionar no cinema ou na televisão, né? A questão do uniforme, por exemplo, né? Na história em quadrinhos, o Batman é um homem com o uniforme do Batman, né? No cinema, se você não faz direito, fica bem ridículo um cara com um uniforme daquele, com a roupa daquele tipo, né? Então, você precisa saber como adaptar. E teve, vamos dizer, experiências bem-sucedidas e experiências mal-sucedidas. Sempre vai acontecer isso daí, né? Então, eu sempre nunca procuro pensar, não, mas fugiu muito então, eu tento analisar os recursos que o produtor tem naquela mídia específica. Então, ele tem que fazer uma história em quadrinhos, às vezes vai dar 15 minutos na televisão, né? O cara precisa produzir 50, então você precisa até ver como é que ele vai ampliar aquilo lá para chegar naquele tempo que ele precisa, da forma que ele precisa, né? Então, tudo isso. E a gente vê algumas experiências boas, né? Bem feitas, bem legais, né? Por exemplo, a do Gavião Arqueiro, a série do Gavião Arqueiro, achei muito boa. Legal. A da Mulher Hulk não foi muito feliz, nada feliz, né? Então, tem algumas outras, assim vai, né? Então, você tem algumas que são boas, né? E outras que não são tanto. Você tem alguns marcos para você que você fala assim, não, se eu te pedisse agora um top 3, assim, de boas adaptações de quadrinhos para as telonas, você conseguiria me dizer o top 3? Eu diria primeiro Super-Homem, Superman com Christopher Reeve, primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. Tem o Superman 1, Superman 2. Primeiro e segundo lugar de qualquer adaptação. Sensacional. Ganhou um fã, viu? Você ganhou Depois um os fã Vingadores agora, são bons, a série, os filmes dos Vingadores que foram feitos são bons. São. Alguns dos X-Men também são bons, né? Sim. Principalmente aquele que é o homem mata, Deus perdoa, o homem mata, alguma coisa assim, que é uma série do Wolverine. Eu acho que é o segundo deles, que é muito bom. Sei. Alguns são. Eu gostei do Batman e Super-Homem, muita gente não gostou, mas eu gostei. Eu gostava daquele ator. Snyder ou aquela primeira? Não, dessa última que teve do Batman e Superman, né? Eu gostei. Sim, depois teve uma versão do Snyder com mais minutos, né? Esse último Batman ficou legal, apesar que o rapaz, como Bruce Wayne, eu achei ele jovem demais. O Bruce Wayne, dos atores que fizeram Bruce Wayne, para mim o melhor foi o penúltimo. Até hoje, que eu não me lembro o nome dele, que ele é mais encorpado. O Ben Affleck? Ben Affleck. Para mim ainda é o melhor Batman, principalmente como Bruce Wayne. Né? Esse último eu não gostei muito, mas o filme como em si tá bom. Eu assisti umas 3 vezes. Eu assisti umas 3 vezes. Porque veio uma neta, depois assisti com a outra, depois assisti com a outra. Então, eu sei que tá bom. O espírito do personagem tá legal. Tá. Eu também tenho um carinho pelo Batman, tô vendo o quadro ali atrás de você. Eu tenho um carinho especial pelo Batman, é um dos meus prediletos. Eu também, diga-se de passagem. Eu sempre gostei muito do Batman. Você gosta do que o Christopher Nolan fez com o Batman ou não? Qual? O Christopher Nolan foi o diretor daqueles filmes da trilogia do Batman recente, que foi o Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Você gostou desses trabalhos? Não gostei muito, não. Não fizeram minha cabeça, não. Não gostei muito, não. Confesso que não gostei muito, não. Não me convenceram, mas são filmes que dá para assistir, não tão ruins. Mas eu ainda, de verdade, até em termos de ambiente, eu gosto mais dos dois os 2 primeiros do Keaton. Que são quando ele encontra o Coringa e depois o outro da Mulher Gato. Daí são em termos de filme do Batman, eu gostei mais desses outros, mas daí é questão de gosto, né? Daí tem. Sim. Porque o meu Batman é o Adam West ainda, que eu sou da série de televisão, né? Então eu falo que sempre
é uma coisa que sempre fiquei me perguntando, porque alguns anos, quando morreu o Adam West, eu estava lendo, estava olhando, trabalhando no computador, e de repente alguém me manda notícia que o Adam West tinha morrido. E de repente eu me vejo chorando na frente do computador, e até hoje eu não consegui compreender por quê. Falei, por que eu estou chorando? Por causa de um cara que eu nunca cheguei perto, não era meu ator predileto, né? Não, nem achei que ele fazia um grande papel, mas por que eu estou chorando, né? Na realidade, eu estava chorando não pelo Adam West. Era o Batman da minha infância que eu estava sentindo a falta, que eu estava sentindo que tinha morrido, né? Porque ele foi o O Batman da minha garoto que infância. estava chorando ali, né? Então, eu estava chorando por esse personagem, não pelo Adam West em si. Né? Mas isso é coisa de nerd, não tem coisa A da gente gente que é entende. ligado, né? Cara, eu entendo, esse tipo de coisa parecida quando o Leonardo Nimoy faleceu. Provavelmente. O Leonardo Nimoy também, que é o... também é outro que faz você... Aquele personagem que marcou uma fase da sua vida, né? Então, você sente que... Clebão, se você me permitir fazer mais uma pergunta para o Valdomiro, então, ainda nessa linha que a gente está conversando, Valdomiro, essa questão, por exemplo, você mencionou aí a questão do Superman, que, assim, eu acho que é um dos preferidos entre muitos e muitos aí, amantes aí de quadrinhos e tal, essa adaptação para o cinema que foi feita lá no final aí dos anos 70, né? A gente depois teve outras versões do Superman no cinema, né? E eu lembro que quando saiu esses filmes do Nolan, principalmente, do Cavaleiro das Trevas, eu lembro que havia um movimento muito forte nos estúdios da Warner para transformar o Superman numa coisa mais dark, uma coisa mais assim, como Batman e tal. E aí vai ao encontro daquilo que você falou, quer dizer, descaracterizar a personagem, né? Descaracteriza, sim. E isso assim, a gente, como fã, assim, a gente que aprendeu a amar a personagem do jeito que ela foi mostrada tão bem naqueles filmes do Richard Donner, para a gente fica, às vezes, assim, fala, pô, mas parece que nunca vão acertar a mão de novo num filme do Superman, porque agora a gente tem aí o James Gunn, né, que agora é um CEO lá, um chefão, que manda e desmanda lá na DC, a gente fica sempre com aquela esperança, né, renovada. Será que vão voltar a fazer um filme bom do Superman? O que você acha desse movimento todo em relação a tudo aquilo que está acontecendo hoje na DC e especificamente falando do Superman, porque eles querem dar um novo início, uma nova cara para os filmes da DC, começando pelo Superman. O que você vê de todo esse movimento que está ocorrendo hoje? Eu acho que é um movimento que não tem volta. Acho que a tendência é cada vez mais seguir isso daí, é adaptar os personagens para os novos tempos, né? Eu, como um cara antigo e ultrapassado, né, e antiquado, às vezes me decepciono muito com essas adaptações para chegar forçando demais, né? Então, um caso, por exemplo, que um filme que eu sou um leitor, gostava muito dos filmes li muito os livros do Perry Mason e gostava muito da série, gostava muito do ator, inclusive, do Raymond Burr, que fazia aquela série original. E agora fizeram uma série nova do Perry Mason e descaracterizaram totalmente o personagem. Não tem nada a ver com o Perry Mason do livro e o Perry Mason da série televisiva, né? Por mais que você possa criticar a série televisiva, ela pegava exatamente o personagem do Earl Stanley Gardner, né? E agora fizeram para adaptar para os novos tempos. Então se cria. Eu acho que a diversidade é importante, tudo isso aí, essas questões, mas você não pode ter esses elementos de modernidade acima de uma história original. De repente você vai fazer, não, vai lá para ficar politicamente correto, você coloca alguns elementos lá que não estavam, não fazem parte do personagem. Então, descaracteriza. Mas eu acho que esse risco vai existir sempre, né? E a tendência é ficar cada vez pior, porque a sociedade está caminhando para um controle muito grande desses aspectos. Eu acho que é importante se valorizar, não ser racista, não ter
não diminuir as minorias ou valorizar todas as pessoas e tal, e assim por diante. Mas pensar na obra original, quer dizer, então você vai ter, eu acho que você adaptar um personagem para novo tempo, vai ter que às vezes tem que se colocar alguém, cada um de uma etnia diferente, porque tem que ter representatividade, então acaba se fazendo muito mais, trabalhando politicamente correto, se explorando politicamente correto, do que se produzindo uma obra artística, né? Eu lembro como chama ele, aquele poeta gaúcho lá, eu já não me lembro mais, eu gosto muito dele. Usava sempre o chapéuzinho. Hã? Você lembra uma obra dele aí, para a gente buscar aqui? Não, Mário Quintana. Mário Quintana. Mário Quintana, sim, lembrei. O Alzheimer não está tão grande. Não, Mário Quintana, eu lembro que o Mário Quintana, uma vez perguntaram para ele sobre daquela época, da década de 70 e tal, né? Então, o que ele achava da poesia engajada. E ele virou por causa daquele jeitão gaúcho, sabes? Eu vejo muito engajamento e pouca poesia. Né? Então, às vezes a gente vê muito isso. Muitas produções sobre quadrinho, a gente vê muita preocupação com o politicamente correto e pouco quadrinho, né? E pouca história em quadrinho, né? Então, isso acaba impactando negativamente na história em quadrinhos, né? Então, às vezes você faz algumas discussões que eu vejo rolarem por aí, e realmente não é a essência dos quadrinhos, está se discutindo outra coisa, né? Então, mas eu acho que é o que você falou do movimento do estúdio lá em relação. Eu acho que a tendência é essa. Eu não vejo como fazer. O que o público de quadrinhos deve mostrar é que está descontente e não apoiar esse tipo de encaminhamento para os personagens. Vai criar um personagem, vai transformar um personagem no que ele não é, simplesmente para se adaptar a uma realidade de hoje. Então, cria um outro personagem. Tira a essência, né? Mata a Justamente. essência da personagem. Então, por isso que quando a gente fala do Christopher Reeve, né, ele era o super-homem, não tem como. Quer dizer, você olha para o Clark Kent que ele fazia, você não vê o super-homem ali. O último aí, o que fez o super-homem, eu não me lembro o nome dele. O Henry Henry Cavill. Cavill, né? Ele põe o óculos, você vê que é o super-homem de óculos. Né? O Christopher Reeve punha o óculos e era outra pessoa. Era o Clark Kent. Ele era o Clark Kent, porque ele parecia que encolhia. Nunca vi nenhum. Quando ele punha o óculos, ele encolhia, ele ficava menor. Né? Até o movimento corporal dele. Né? Era o movimento corporal dele. Ele como que se encolhia. Eu nunca vi ninguém fazer, nenhum outro ator fez isso, né? Sempre é o cara pondo óculos. Como é que você fez? Né? O Super-Homem é um tipo do personagem que você tem que entrar no espírito dele para você concordar, né? Porque como é que é? O cara põe o óculos, ninguém reconhece, né? Se você puser um óculos, ninguém vai dizer, o máximo agora você começou a usar óculos, né? Ninguém vai deixar de te reconhecer, vai pensar que você é o Kremer, por exemplo. Não vai, né? Mas vai falar isso daí. Mas o Super-Homem não, ele põe o óculos, ninguém sabe que é ele. Então tem que ser alguém que tem que mergulhar no espírito do personagem. E o Christopher Reeve fazia isso, né? Nenhum outro conseguiu repetir. Nenhum outro conseguiu. Aproveitando essa deixa do Super-Homem, e essa série nova da HBO, Superman Lois, o que você acha do ator? É bonzinho. Eu assisti alguns, né? O que tem o Superman e a Lois. Eu assisti uma parte da primeira temporada, não assisti mais. Mas ele até é razoável. Ele até é razoável. Não é dos piores, não. Aquele que fez eu não lembro, que fez o Superman Returns também era bom. O Brandon Routh. Também era bom. Também era bom. Esse ator da série que o Kleber está falando é o Tyler Hoechlin. Ele tinha feito uma série de meio juvenil, de lobos, tal, alguma coisa, Teen Wolf, né?
E quando os meninos aqui falaram para mim, Valdomiro, dele, eu achei bem bacana, assim, o Superman que ele apresenta lembra muito aquele Superman dos seriados antigos, sabe? Uma coisa mais rebuscada, sabe? Uma coisa de... Aquele cara que parece que ele é mais palpável, é mais crível do que os outros, sabe? Eu achei bem legal o que ele trouxe para esse personagem aí do Superman. Eu comecei a assistir a série, assisti uma parte da primeira temporada, depois eu acabei não assistindo mais. Mas tô sempre falando que vou voltar para assistir todos o resto. Porque não estava ruim, não. Tava boazinha. Interessante, Mas não abandonei porque achei ruim. Abandonei porque acabei me interessando por outras coisas. Mas não... Que nem a Mulher Hulk eu abandonei porque achei ruim demais. Não consegui assistir mais de 2. O terceiro já não deu para voltar mais, né? Então não dava, né? Mas... Será que ele é melhor que o Amor e Trovão lá, do Thor lá? Eu não sei. Ainda não assisti isso daí também. Não tá Mas a série nada, do Loki é fica boa. A série do Loki na televisão do A Netflix, série né? do Loki é legal. Do Loki é legal. Do Loki é legal. Bom. Bem, nós vamos falar dessas coisas de quadrinhos e relação com outras mídias, né? Agora, quanto a She-Hulk, dá uma olhada só na abertura do último episódio. A abertura eu sei que você vai gostar. Ah, é? Vou olhar, então. É verdade. É verdade. É a única coisa que valeu mais, assim, para... Ah, é? Muito Vou olhar, então. Bem nostálgico. Bem nostálgico. É a melhor coisa da série, a abertura do último episódio. Dura uma série que só é lembrada pela abertura do último episódio, né? Detalhe ali. A proposta deles era até interessante, aquela coisa da quarta parede e tudo mais. Mas... Sim. Mas a execução final não ficou legal. A execução, exatamente. Acho que foi a execução. Eu não cheguei nessa parte da quarta parede, né? Porque isso é o John Byrne, né? Quem desenvolveu isso com a Mulher Hulk é o John Byrne. Tinha muita referência a essa coisa da personagem quebrar a quarta parede, como o John Byrne fazia isso. No seriado ela faz isso direto. Mas no final, isso aí ficou mais, posso dizer, ficou mais quebrar por quebrar do que ter alguma função na história da série. Isso tem que ser muito bem feito, porque senão fica artificial. Foi o que aconteceu, ficou artificial. Acho que você não compra a ideia, né? Compra a ideia. Você fala, tá, e aí? É difícil. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o que o pessoal viu lá no Curtindo a Vida Doidado, funciona super bem, porque a personagem é daquele jeito mesmo, entendeu? E você compra a ideia dele na hora. Você fala, eu vou com esse cara onde ele for, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas, por outro lado, você tem algumas séries, por exemplo, que se baseiam no ambiente dos quadrinhos, muito nos ambientes, como aquela que tem o Sheldon, que eu nunca lembro o nome do... Big Bang Theory. Big Bang Theory. Big Bang Theory. É muito, muito bem sacada, é maravilhosa. Tem cada episódio faz alguma relação com os quadrinhos. Alguns que só a gente que está no ambiente dos quadrinhos entende. Às vezes eu estou assistindo com as minhas netas, acontece alguma coisa, elas não dão risada, eu dou risada. É porque daí eu faço a relação e elas não fazem, porque não têm essa experiência, né? Então, que é uma produzida, você tem... Porque existe talvez a importância dos quadrinhos, os quadrinhos criaram uma comunidade específica com códigos específicos e procedimentos específicos que fazem parte desse universo que só quem participa dele conhece. Né? Se você não conhece, então, quando você assiste um filme daquela série, de repente aparece o Stan Lee lá, você quase salta da cadeira, porque é o seu ídolo que está lá na frente. Que agora, quem não sabe quem é o Stan Lee, vai ver lá, é um cara qualquer, né? Mas faz coisas que são coisas, eu nem assisti tantos do Big Bang Theory. Mas o espírito me agradou muito, né? Então, sim. Funcionou super bem. Parece que fez muito sucesso também. Sim, bastante sucesso. O pessoal gosta. Agora, eu vejo que cada vez mais as histórias em quadrinhos vão dar munição, vão dar, vamos dizer,
trazer inspiração e criar espaço, vão vicejar nas outras mídias, principalmente televisão. Né? Eu falei de você sair na rua e não encontrar nada de quadrinhos. Eu tenho um outro desafio que eu faço para vocês. Liguem a televisão e passeiem pelos canais pagos, pelos canais, onde é que fala, como é que chama? Da TV. Não os streaming, mas passeiem pelos canais lá da TV fechada lá, né? TV a cabo. TV a cabo, isso, TV a cabo. Passeiem pelos... Não vai encontrar nenhum momento você deixa de encontrar algum filme relacionado com quadrinhos. Peguem a esmo. Passem por todos eles. Algum dos canais vai estar passando alguma coisa relacionada com os quadrinhos. Às vezes mais de um canal ao mesmo tempo. Eu já fiz isso várias vezes, e todas as vezes tem alguém. Ou tá passando Batman, tá passando um desenho animado de algum personagem. Ou alguma coisa de tanta material de quadrinhos que tem na TV a cabo disponível para eles passarem. Sempre tem alguma coisa. Então, é impossível você não ficar nesse ambiente dos quadrinhos, principalmente nesses quadrinhos norte-americanos de super-heróis, né? E assim. E agora você vai no streaming, então cada vez estão surgindo cada vez mais séries relacionadas com quadrinhos. Às vezes séries que a gente nem conhece, né? Não foi nunca publicada aqui no Brasil, né? Então, tiver algumas que a gente até gostaria de... será que é boa? A gente gostaria até de ver, né? E agora tem a vantagem de você ter acesso via internet, né? Sim. Tem. Você gostou de Sandman ou você não viu? Eu vi uma parte. Gostei do que eu vi, eu gostei. Eu gostei. Depois parei de ver por algum motivo, mas do que eu vi, eu gostei. Estava bem no espírito do seriado, da série de quadrinhos. Estava muito bem no espírito, sim. Gostei mesmo. Gostei também. Acho que foi muito bom, sim. Acho que assisti os três primeiros. Os três ou quatro primeiros episódios, mas gostei muito. A gente percebe o cuidado da produção em atingir pontos bem importantes, assim, que a gente via muito naqueles quadrinhos e você identifica, né? Isso que é legal, isso que é bacana. É um respeito, eu acho que, acima de tudo, é como você falou, né? Respeitar a essência é você respeitar a obra, né? Respeitar aquilo que o cara foi um dia lá e se dedicou para criar, né? Eu acho que no Sandman do que eu assisti, nos episódios que eu assisti, eles seguiam bem, sei lá, acho que modificavam alguma coisinha, um detalhe, mas porque é outro veículo, mas sim, era a essência. Né? Não colocaram nada que não estava simplesmente para se adaptar a um tempo moderno, né? Não puseram nada a mais lá, não. Então era bem a obra do Gaiman mesmo, eu gostei. Como eu falei, tem algumas, vai ser sempre assim, né? Alguns vão ser bem-sucedidos, outros não vão ser tão bem-sucedidos, né? Então, e algumas, às vezes, algumas que se você passar você puser na televisão, dependendo, você vai ter que passar meia-noite, 1h da manhã, porque o tipo de narrativa é muito forte para... Então... E aproveitando, pelo que me lembro, se a gente comentou uma vez nas suas aulas, que os quadrinhos, agora extrapolando não só os quadrinhos, mas essa mídia pop, ela tem, digamos assim, o poder da profecia, de prever muita coisa que ainda vai acontecer. Isso dá por quê, Valdomiro? Não, acho que em função da imaginação mesmo. Você faz tantas profecias que uma delas acerta. Então, vai ter. Então, e tem algumas coisas que sempre já existiam no coletivo, vamos dizer, no inconsciente coletivo, e os quadrinhos exploram, e daí depois ocorre, né? Então, o caso das Torres Gêmeas, por exemplo, deve ter 3 ou 4 quadrinhos que explodiram elas alguns anos antes de acontecer, né? Eu lembro de uma história do X-Men lá, numa época, ele começa falando isso,
as torres gêmeas estavam aqui e tal. E eram 10 anos antes de 2001, era uma história de 1990, por aí, que ele falava isso. Eu falei, pô, como é que eles adivinharam? Não adivinharam, era uma coisa que sempre se falava, poderia acontecer. Tudo pode acontecer, né? Então, tem muitas coisas que os quadrinhos vão dizer, porque tá já no inconsciente coletivo, e eles exploram. Os quadrinhos exploram, né? Então... É que nesse quesito aí, né, Valdomiro e Kleber, acho que o pessoal geralmente lembra bastante dos Simpsons também, né? Das coisas que ele já previu, né, o cara lá, o criador, né, o Groening. Mas é interessante isso, né? Como pode, né, essas coisas. Não, é interessante, mas é legal. A arte imita a vida, né, que se fala, né? Então faz parte disso, mas são coisas fascinantes, né? O ambiente dos quadrinhos é muito fascinante. Eu acho que para quem participa dele, é um ambiente muito fascinante. Tem sempre te traz sempre uma surpresa. Nunca eu tô há mais de 40 anos nesse ambiente, né? Então, até hoje, quando eu pensei que ele ia morrer, ele se renasce das cinzas, como uma fênix, assim. Várias vezes me falaram, não, eu lembro que quando eu fiz meu mestrado em 85, né, o professor Moya falando na banca, né, falou, olha, os quadrinhos estão acabando, porque está cada vez menos, produzindo cada vez menos. Então, aconteceu uma reviravolta, alguns anos depois, os quadrinhos voltaram com muita força, né? Então, daí você tem agora essa ligação com o cinema, que cria uma expectativa, vai criando um novo tipo de, vamos dizer assim, de narrativa intercalada, né? Algumas coisas acontecem no cinema, Né? Fomenta algumas coisas outro, acontecem no cinema, outras na série televisiva, outras nos quadrinhos. E se você não participa minimamente dos três, você não consegue entender algumas coisas, algumas tramas, né? Então, é muito interessante isso daí, que é uma forma, essa convergência é algo que, para nós que chegamos nela agora, né? Então, vai abrindo mil horizontes. Acho que é fascinante isso daí, realmente fascinante. Eu estou com 66 anos, num certo, sempre os quadrinhos sempre me surpreendem, né? Cada vez, às vezes, enquanto eu penso, olha, não tem mais nada que os quadrinhos possam trazer de novo, daí aparece alguém que traz alguma coisa diferente, né? Então, é isso que faz que a gente não abandone a leitura dos quadrinhos. É porque eu falo que eu gosto, eu falei, né? Eu gosto, tenho uma predileção especial pelo Batman, dos personagens que eu gosto muito. Mas eu gosto de todos os quadrinhos, né? Eu gosto de qualquer quadrinho, mesmo quando a temática não é a minha preferida, porque eu gosto da forma como os quadrinhos fazem a narrativa, constroem a narrativa. É isso que eu gosto. Então, um formato único, né? Porque é um formato único. Então, e às vezes você pensa que ninguém mais vai inventar alguma coisa. Aí aparece um cara que inventa uma coisa totalmente diferente, né? Isso nunca ninguém fez, né? Porque ou aplica coisa que alguém já tinha feito, ele faz uma aplicação de outra forma, né? Ou usa um tipo de material. Isso aí é o que é um meio que está sempre, uma linguagem está sempre se refazendo, se reformulando, né? Então, não sei se existe outra linguagem assim, né? Fala em linguagem, você chegou a ver esse quadrinho, foi lançado agora recentemente, Na Mente do Sherlock Holmes? Não li isso daí, não. É um Dá uma quadrinho? olhada nele, que acho que você vai adorar, por causa que ele tem uma... Não, com certeza vou adorar, porque eu adoro Sherlock Holmes. Eu adoro Sherlock Holmes, é um dos meus personagens prediletos. Meu também. Meu também. Na Mente de Sherlock Holmes? Na Mente de Sherlock Holmes. Vou procurar. Se não me engano, é um quadrinho francês. Foi lançado agora, esse ano, faz uns 2 meses que foi lançado. Eu acho que eu vi a divulgação, sim. Mas é bom, agradeço a indicação. Na capa tem um furo na forma da cabeça do Sherlock Holmes. Vou procurar. É muito interessante, a história é boa
e a forma como é a narrativa contada no quadrinho, eu nunca vi uma coisa igual. Legal. Olha que legal. Agradeço a indicação. Vou procurar. Dá uma olhada que eu acho que você vai adorar esse quadrinho. Sherlock Holmes não precisa de nem falar a qualidade das histórias dele. Né? E é uma história original, não é uma adaptação É uma história de alguma história do Conan Doyle. Uma história original inspirada na obra do Conan Doyle. Bacana. Vou procurar. Eu ainda preciso terminar de ler, mas comecei a ler semana passada, quando estava esperando ser chamado no médico, e estava muito legal. Daí o médico te chamou e falou, não, peraí que eu tenho que terminar de ler aqui. Só mais um capítulo, só mais um capítulo. Quase que deu vontade, viu? Ai, gente, barato. Ô, Valdomiro, você gosta mais de livros ou de quadrinhos? Porque eu vi que você é vencedor aqui de uma categoria lá em 2007 do Troféu HQ Mix, rapaz. Que beleza, hein? Parabéns. E aí, eu fiz essa pergunta para um cara que talvez se conheça, é o Maurício Muniz, é um grande amigo meu. Conheço. E ele ficou, assim, em dúvida, viu, para responder essa pergunta. E aí, o que você prefere, livro ou quadrinhos? Eu leio quadrinho e livro ao mesmo tempo. Eu leio os dois. E leio muitos livros ao mesmo tempo. Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Então, nunca estou lendo um só. Sempre estou lendo 3, 4 ao mesmo tempo, assim como estou lendo sempre 3, 4 quadrinhos ao mesmo tempo. Então, largo um, pego o outro e vou lendo. Já vai ali, né? Então, dinâmica, né? eu leio até bula de remédio. Se não tiver nada para ler, eu vou tomar banho, eu fico lendo o que está escrito no shampoo. Porque isso eu já não posso maior falar, pesadelo para mim o maior pesadelo para mim é ficar alguma hora sem ler, sem ter alguma coisa para ler. Então, eu sempre saio com 2, 3 livros, viajo com livros. Não, agora tem livro, agora põe livro no celular. Já, por via da dúvida, tem uns 3 ou 4 no celular. Qualquer coisa eu ligo o celular, fico lendo. Então, é o maior pesadelo para a gente, porque eu gosto muito dele, sempre gostei de ler. Que legal, que legal. Sempre gostei muito de ler. Eu sempre falo que quem gosta de ler nunca está sozinho, né? Então... Isso, boa, gostei da frase. Muito bom. A gente... Eu tava aqui viajando quando você estava falando daquela hora lá das transições, né, dos quadrinhos, né? E quase a gente faz um trabalho de roteirista, né? Porque a gente fica ali imaginando como é que foi a cena até chegar na outra, na próxima, né? E ali você tem essa liberdade, né, de fazer a coisa. Você se incomoda, Valdomiro, quando um camarada vai fazer uma adaptação no cinema, usar muito essa questão da liberdade criativa para algumas coisas? Ou você acha que, dependendo do que for, ok, vamos lá, tudo bem, aceitável? Eu sempre tento pensar na especificidade da mídia que está sendo trabalhada. Né? Então, algumas coisas que eu não vou buscar na versão cinematográfica tudo que tem nos quadrinhos, porque eu sei que algumas coisas não dá para passar. Né? Você pega, por exemplo, aquela cena do Watchmen, né? O filme do Watchmen, quando o senhor Manhattan, o Dr. Manhattan, mata o Rorschach. Você lembra na cena do cinema, no filme, o Coruja está assistindo. Sim. E no quadrinho não tem. Os dois estão sozinhos. Então, daí você tem que pensar, por que puseram o Coruja assistindo? Mas alguém tinha que presenciar, porque senão não tinha sentido. Né? Tinha que ter a reação que o Coruja faz o papel do espectador. Então, precisava ter uma adaptação, precisava ter. Então, uma coisa que a mídia cinema exigia que tivesse alguém lá. Não podia ser os dois sozinhos, né? Porque para ter o choque do que ele fez, né? Então, isso daí eu tento sempre analisar em função da mídia. Né? Por isso que às vezes não me decepciona, porque eu não vou esperando alguma coisa.
Não vou esperando, tem que ter aquilo lá. Às vezes me surpreende quando encontro alguma coisa, né? Quando teve o Superman Returns, né? E tem a cena do carro que vai descambando, baixando, perde o freio e vai descendo, aí o Superman pega e segura, chega e segura o carro assim. Eu caí na gargalhada no cinema, porque aquilo lá é a cena da primeira capa da Action Comics. Sim, e tem até o cara correndo. Capa clássica. Até o cara correndo da cena, aquele que aparece na capa, né? Eu caí na gargalhada porque era ligação. Eles fizeram a capa do Super-Homem, né? Sensacional. Então, às vezes, me surpreendo, eu não estava esperando aquilo, né? Então, fiquei uma surpresa muito. Aquele filme valeu para mim por aquela cena, né? Porque ela é maravilhosa. Né? Então, tem tudo que é 2 segundos, ele segurando o carro, né? E a capa do já veio ali na mente. Né? Então, para mim, é na cena do Batman de 89, quando o Batwing fica contra a lua cheia, formando o Bat-Sinal. Aquela cena, para mim, vale o filme. Bem legal isso. É impossível você não lembrar dos atos heróicos, né, do Superman lá de 78. Quanta coisa ele faz naquelas últimas meia hora ali, até girar a Terra ele girou, né? Girar a Terra, voltar o tempo, né? Como isso... a gente que gosta disso, né, Valdomiro, eu acho que é tão fascinante ver isso ser mostrado, né, para a gente ali, de coisas que... O super-herói acho que causa isso na gente, né? Aquela coisa de, pô, eu não posso, mas ele pode fazer, né? Isso é um princípio tão legal do super-herói. Você falou do Batman, né, que é o seu preferido. O meu preferido é o Superman, justamente por coisas que ele faz, que o nosso imaginário às vezes fica naquela coisa, puxa, se eu tivesse o poder do Superman, talvez eu conseguiria fazer isso, e você sempre torce para que ele consiga realizar o feito ali, né? É tão bacana isso, né, rapaz? O super-herói tem essa função educativa, né? Vamos dizer, é quase moralizante, né? Tem muito disso daí. Tanto que a aproximação no primeiro Super-Homem, no segundo, a aproximação com uma divindade é muito forte, né? Sim. De repente é um cara que chega lá e tem todos os poderes, então só fala a verdade, né? Não mente, todos ele só tem as virtudes, né? Não tem praticamente não tem um defeito, né? O cara ideal, né? Então, e ao mesmo tempo que você tem as cenas de ação, você tem as cenas de mais paradas, extremamente sensíveis, né? Aquela cena que ele sai voando com a Lois Lane, por exemplo, é de uma leveza, de uma sensibilidade enorme. Eu toda vez que eu assisto o filme, eu choro de novo, né? Então, porque naquela cena ele é todo um diálogo extremamente comovente. Você vê que coisa. Ela pensando, você pode ler meus pensamentos, né? Então, e vai tudo aquilo lá e é extremamente comovente aquilo lá, né? Então, poético, né? É poético. Muito bonito. Aquele filme é muito bom. Mesmo. É bonito mesmo. Tem razão. E além do mais, da perfeição do Christopher Reeve, né? Que é a perfeição dele como ator, né? Você já salientou muito bem, perfeitamente. Legal. Eu assisti aquele filme logo depois que eu casei. Eu lembro que a gente estava em lua de mel quando fomos assistir, eu com a minha mulher, né? Aí ela já ficou com aquela promessa, ó, vai me levar para lá, essas coisas eu não faço. Ainda não, você fala assim, não, ainda não cheguei nesse nível. Pode ser que no futuro, ainda não dá. Mas tem. Os quadrinhos me deram muitas alegrias, me trouxeram muitos bons amigos como vocês. Então, devo muita coisa aos quadrinhos, então sempre... Não, quadrinho é uma coisa maravilhosa, isso não tem o que discutir, né? Eu acho que tem. Eu não digo que vai salvar o mundo, que vai ter... todo mundo deva ler quadrinhos, outra pessoa pode ser feliz sem ler quadrinhos, mas eu sempre vou defender que é uma mídia, uma linguagem que traz muita satisfação, tem uma produção que dá para você se encontrar de acordo com a sua
com as suas características, daquilo que você preferir e tal. Se você gosta de um tipo de quadrinhos, você vai achar. Então, a produção é muito variada, né? Então, o meio, a forma de narrativa é muito fascinante. Então, eu não me arrependo de ter me dedicado aos quadrinhos durante tantos anos assim. Eu acho que tive a felicidade de poder estar num ambiente que me permitiu fazer isso, né? Até teve momentos que eu pensei que não, a gente sabe que a gente que é professor, né, sabe que você não é tudo rosas. Tem momentos que você tem muitos espinhos pelo caminho. Sim. E tem momentos que você pensa em desistir. Eu tive momentos que pensei em desistir. Para que eu estou aqui quebrando, me matando com os quadrinhos? Ninguém reconhece, né? E estou gastando meu tempo. Se eu posso fazer o meu trabalho de outra forma, sem me envolver nisso daí e tal. E às vezes teve momentos que eu pensei nisso, mas daí ao mesmo tempo eu pensava, olha, se eu não estiver aqui, quem que vai ser quem que vai se espelhar, pensar, né? Mesmo que eu não esteja fazendo muito, eu tive a felicidade de poder estar na Universidade de São Paulo, que é referência para o Brasil inteiro. Então eu sempre pensava, olha, um professor lá em Tocantins, ou no Amazonas, no fim do mundo, vai tentar estudar quadrinhos, vai tentar fazer alguma disciplina, propor uma disciplina de quadrinhos, e vão dizer não para ele. Daí ele vai falar, olha, mas tem um professor lá na USP que trabalha com quadrinhos. E provavelmente ele pode ter, mas isso pode ajudá-lo a conseguir o objetivo dele. Então, não desisti muitas vezes por isso, porque eu posso não ser grande coisa, mas eu tenho que ser uma referência aqui, né? Então, posso ajudar as pessoas até indiretamente a valorizar as histórias em quadrinhos. Foi o que eu sempre fiz, né? Então, não quero dizer que outros pessoas, colegas que trabalham com outros meios não tenham seu valor. Acho que todos eles têm valor. Mas era aquele que eu escolhi, né? Infelizmente, tive a possibilidade. Nesse sentido, fui muito afortunado. Só posso agradecer ao destino que me colocou, me deu essa possibilidade. Eu sempre falo que fui o único professor da USP que pôde ficar 40 anos, né, 30 e poucos anos, lendo gibi, dizendo que estava trabalhando e ninguém falava nada. Então teve essa vantagem, porque eu falava sempre falava para os alunos, vocês vão passar na frente da minha sala, vão me ver lendo gibi. Eu não estou enrolando, não, eu estou trabalhando. Faz parte do meu trabalho, tenho que ler. Assim como tinha o colega. Você fala isso. Né? Ele tinha um colega que trabalhava com quadrinho, com teatro infantil. Né? Um dia a USP pediu para ele marcar os dias que ele trabalhava, porque a USP ia fazer o controle. Daí ele falou, olha, eu trabalho sábado e domingo. Daí eu falei, mas não pode, como é que eu vou ter que pagar hora extra para você? A USP esqueceu essa história de cobrar. Porque ele tem que pagar hora extra, mas ele está trabalhando no sábado e domingo. Mas quando que ele vai assistir peça de teatro infantil? Sábado e domingo. Exatamente. Tem outro dia, né? Então, a característica da pesquisa é diferente, não dá para fazer isso daí. Então, por isso que eu falei, eu podia me dar o luxo de ler, como tem colega que assistia que trabalhou com telenovela, podia se dar o luxo de assistir telenovela o dia inteiro, assistir novela o dia inteiro e dizer que está trabalhando. Tem o cara que vai provar o chocolate lá, vai ficar provando chocolate pro resto da vida dele. Então é isso que tem, cara, isso é especificidade. E os quadrinhos me trouxeram muita coisa, então eu devo muitos quadrinhos, todos os amigos que eu tenho são ligados a maior parte é ligada aos quadrinhos e tal. Nunca me decepcionaram, os quadrinhos nunca me decepcionaram, então então a gente aproveito para convidá-los, que não vai ter em agosto, nós vamos ter as próximas jornadas internacionais, as 7ª jornadas internacionais. Então vocês estão convidados, temos aí no dia 22 a 25 de agosto, temos mais de 100 e poucos trabalhos sendo apresentados, 200 e poucas pessoas envolvidas nos trabalhos, então vai ser estamos retomando agora a presencial, né? Nós ficamos vários anos só fazendo as jornadas por meio virtual, agora estamos voltando ao presencial, e nós fizemos meio presencial, uma parte presencial, outra parte virtual, porque nós achamos que para ter um espaço, pessoas já se acostumaram a fazer o virtual, e achamos que ia ter mais gente querendo participar do virtual do que do presencial. E, para nossa surpresa, o número de interessados em participação presencial é 30% maior do que a virtual.
tem mais trabalhos apresentando presencialmente do que as pessoas querem voltar a se encontrar e conversar pessoalmente, né? Então, não, gostoso esse meio nerd, esse meio gosta dessas coisas. Eles gostam de ler os seus heróis, assistir os filmes, séries, que seja. Mas também o mais gostoso é o que isso que a gente está fazendo aqui agora. Trocar ideia. então, Isso, não tem dinheiro que pague isso. não, realmente não tem. Acho que a gente sente falta disso. Exatamente. Eu agora, no segundo semestre, eu volto a dar disciplina de graduação de Histórias em Quadrinhos também. Eu fiquei os anos da pandemia, eu não ofereci, porque ficar 1h30 falando para alunos sem os alunos responderem, eu não consigo, não achava graça. Então agora eu vou dar aula presencial, daí no segundo semestre eu volto a dar aula. Não sei quanto tempo vou dar, mas pelo menos esse semestre que vem eu vou dar disciplina de novo. Parabéns. Obrigado. Mais alguma coisa, Bima? Pô, eu acho assim, quero agradecer demais aí, Clebão. Assim, foi um bate-papo bem bacana, foi muito gostoso aqui conhecer, como falei, o Valdomiro, mesmo que virtualmente, e desejar sempre saúde e sucesso para você, rapaz. Muito obrigado, muito obrigado. Você é muito humilde, assim, um cara de muito conhecimento e de uma humildade, assim, fora do comum, e eu aprendi muito nessas horinhas aqui que a gente passou junto, e agradecer por você ter comparecido aí no nosso bate-papo aí, desejar tudo de bom para você. Não, um prazer, você é muito gentil. Obrigado, não tô com essa bola toda não, mas agradeço muito suas palavras. Fala isso não. Agradeço suas palavras, agradeço, é um prazer revê-lo. Parabéns rever o pela Kleber, sua carreira e parabéns por tudo aquilo que você representa para os quadrinhos, tanto aqui no Brasil como, assim, eu acho que mundialmente, eu acho que alguém, com certeza, já ouviu falar de Valdomiro de Castro Santos Vermelho. Os quadrinhos merecem muito mais do que o que a gente faz, tudo que a gente faça por eles, porque eu acho que realmente é uma linguagem que merece ser valorizada. Acho que eu sempre, os últimos... toda a minha vida foi exatamente buscando valorizar os quadrinhos, valorizar a linguagem, dizendo, olha, ela diverte, ela traz boas narrativas, mas pode também ser utilizada na educação, pode ser utilizada no jornalismo, pode ser utilizada para narrar a história de vida e assim por diante. Tem muitas aplicações, né? Então pode ser. Daí um aspecto do meu trabalho que acabou se destacando muito foi o aspecto educacional dos quadrinhos, né? Então, o aspecto didático, dos quadrinhos como ferramenta didática, né? E a gente ajudou a quebrar um pouco dos preconceitos que tinham contra os quadrinhos nesse sentido. Então, isso para mim já vale a pena, né? Então, a gente não trabalha por, quer dizer, lógico que a gente precisa sobreviver, mas não é só a questão da sobrevivência, é também a questão de você se encontrar naquilo que você faz, você fazer aquilo que você gosta. Então, isso aí, e ver que está fazendo uma contribuição para a sociedade. Eu acho que a gente tentei sempre fazer isso. E fico feliz em ver. Eu agradeço suas palavras aí. É um prazer estar aqui. Agradeço agradeço ao Clebão o privilégio de ter aqui participado desse bate-papo de alto nível aqui. O privilégio é meu também. O privilégio é meu também. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês realizam aí, divulgando a cultura pop em geral. E fazendo o Kleber, eu fico muito feliz em ver que continua a pesquisa, trabalhando na pesquisa. Se cuide bem da saúde, que você tem muita coisa a trazer aí para a nossa área. Aí, Clebão. Prazer. Eu que agora gostaria de agradecer enormemente por sua participação aqui no Cosmos Cultura Nerd, no meu canal. Não tenho palavras para agradecer tua presença. Me honra demais tê-lo aqui no meu canal. Como a irmã disse, a tua sabedoria, o teu conhecimento é inigualável. E espero poder contar com você futuramente outras vezes. Quando precisar, estou à disposição. É um prazer sempre conversar. Falar sobre quadrinhos eu vou em qualquer lugar e falo horas e horas. Não precisa, tem que até me segurar. Você faz esse esforço, né, Valdomiro? Eu faço o esforço. Tem. Legal. Parabéns. Se cuidem bem, colegas. Então, um abraço. Obrigado, Valdomiro.
Tchau, dispõe.